Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Coragem Cast. Neste episódio, estou retomando este projeto que eu criei em 2020, um pouco antes da pandemia. E aí veio a pandemia e muitas coisas tiveram que ser adiadas. Uma delas na minha vida foi o Coragem Cast. Mas agora eu decidi retomá-lo para trazer para você histórias inspiradoras, histórias de pessoas como você, que talvez esteja precisando transformar a sua vida, que talvez se veja sem forças para essa transformação, sem coragem, e é por isso que no Coragem Cast, agora, semanalmente, eu vou trazer pessoas que fizeram essa transformação de vida, e elas vão contar um pouquinho como é que foi isso, como que elas se conectaram ao autoconhecimento, como que elas enfrentaram seus medos, como elas adquiriram blindagem emocional, que é o controle das emoções. Então, eu quero te convidar a me acompanhar aqui, a partir de agora, no Coragem Cast, e acompanhar as histórias incríveis que eu vou te mostrar a partir de agora. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Coragem Cast. E hoje eu tenho uma grande convidada, uma convidada super especial para falar sobre blindagem emocional, sobre coragem, sobre a vida que continua, a vida que não desiste de você. Deixa eu chamar aqui a minha convidada, a Cíntia Correia. Pode ligar seu microfone, Cíntia, para a gente conversar um pouquinho. Muito, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, para você estar aqui neste episódio do Coragem Cast. Olá, Gata. Eu que agradeço, né? Agradeço muito pelo seu convite. Eu me senti muito honrada mesmo, né, por ter tantas pessoas brilhantes que a gente faz parte da comunidade, mas sempre me senti muito bem acolhida por você, muito mesmo. Que bom, Cíntia. Cíntia, para a gente só mostrar para as pessoas, né, quem você participou do programa Blindagem Emocional? Sim, participei. De qual turma você participou? Da turma 6. Da turma 6, que foi a turma do meio do ano passado, né, de 2020. Exatamente. O que você guarda de lembrança dessa turma? O que ficou de mais especial para você daqueles 21 dias que você participou do programa Blindagem Emocional? Na verdade, foi muito, muito, muito forte. Eu já vinha na caminhada, né? Assim, senão eu acho que eu não teria dado conta, né? E eu me encantei com o seu jeito, né, talvez alguns anos atrás não, mas me encantei com o seu jeito forte de bater. Eu me identifiquei, apesar de ser mulher, né, porque bate muito forte na mulher na questão da mãe, né, mas eu me identifiquei muito com o seu jeito objetivo, claro, vi logo que era muito verdadeiro, então isso me deixou completamente à vontade. E não perdi absolutamente nada, anotei tudo. Aqui tem um caderno, aqui foi o primeiro, aí já mandei fazer o segundo, depois eu enveredei por um caderno normal. Fiz absolutamente tudo, foi feito, e eu achei que não ia dar conta pelo horário, né? Porque eu durmo mais cedo. Sim, só para esclarecer, a Cíntia falou que eu bato, né, das mulheres, é que a gente fala dentro da blindagem emocional muito sobre o papel da mãe e como isso influencia na vida de cada pessoa. Então, para as mães, né, às vezes isso machuca um pouco, mas é necessário. Agora, Cíntia, me conta um pouquinho. Hoje você reside onde? Onde você está? Então, agora, né, eu estou residindo em São Roque, no interior de São Paulo, depois de passar praticamente, desde os 23 anos até os 70. Eu fiz 72, né? Logo depois que terminou, eu passei a minha vida inteira. Então, praticamente agora, em agosto, coincidentemente com o meu aniversário, foi quando eu vim morar em São Paulo, vai fazer 50 anos que eu moro em São Paulo, capital. Sim, aí você foi para São Roque, agora no interior de São Paulo, ano passado. No fim de outubro a novembro, exatamente por isso que eu decidi fazer a blindagem, porque as decisões já estavam tomadas e tudo já anotado, e eu vi o resultado do meu filho,
do meu filho mais velho, o Thiago. Thiago. Mesmo à distância, eu estava vendo uma mudança, porque nisso a gente se parece, né, de querer se desenvolver, de querer buscar a ter mais consciência, autoconhecimento. Então, eu sempre gostei, e ele meio que herdou esse lado, né? Ele foi se desenvolvendo muito, já vinha uma caminhada longa, é isso que me chama mais atenção. Não é que era a primeira. Então, eu falei, tem alguma coisa aí. E aí, quando ele me falou e me convidou, aí eu falei, agora eu já sei, mãe é mãe, né? Eu sabia que tinha alguma coisa, mas eu não queria perguntar, né? Ele convidou o pai, certo? Não sei se você lembra. Sim. E eu fiquei assim, como que eu vou fazer uma blindagem, que para mim era o quê? Um coach, né? Assim, eu e meu marido não vai dar certo, porque era exatamente, não falando mal dele, mas era a minha grande dificuldade nos últimos anos era a diferença, era eu ter que tomar decisões, ter que decidir coisas que era ele que decidia, então eu não ia me sentir confortável, até que eu fiquei sabendo que é bem diferente, você pode participar com toda a sua família, cada um está na sua sala, né? Eu ficava no meu quarto, eu ficava na sala e ele ficava no quarto dele. Como é que você, Cíntia, estava antes da blindagem emocional, né? Você contou agora um pouquinho, né? Você percebeu essa mudança no Thiago, que participou da turma 5, a turma anterior. Acho que foi, é. E você percebeu essa mudança nele, mas como é que você estava emocionalmente antes da blindagem emocional? Mesmo estando numa grande caminhada, vindo fazendo muitas coisas ao longo de muitos anos, eu acho que quando eu comecei perto dos 38, 40 anos, eu fui só começando a passar por um processo muito grande de mudança, muitas coisas aconteceram na minha vida e eu fui, mas eu sempre, nunca tinha coragem de enfrentar. Eu comecei a trabalhar abri meu primeiro negócio praticamente com quase 59 anos, eu tive coragem e era um espaço de vida saudável e, na verdade, eu tive que assinar meu primeiro contrato, que meu marido falou, não, agora é você. E eu sempre gostei de trabalhar, eu nunca fiquei em casa à toa, eu que cuidei da família, porque ele viajava muito, eu que criei os 3 homens, eu que falava o que tinha que falar, assim, de namoro, disso, daquilo outro, era tudo Cíntia, né, mas, na verdade, e também era ativa, se desse para fazer curso, eu fazia, eu me formei em Direito, mas eu nunca gostei, tá, então, eu fui pós-graduada em Direito Tributário, na PUC de São Paulo, foi isso que eu vim fazer, mas casei, fiquei 1 ano na Alemanha, e quando eu voltei, aí eu não trabalhei mais, eu engravidei do Thiago, porque eu quis, mesmo, mas, na verdade, eu percebi que não foi a questão só da timidez, né, porque eu não me encaixava, uma pessoa muito tímida não se encaixa muito na questão do direito, né, eu não vou nem entrar em detalhes, mas era porque realmente era uma coisa que não era compatível com a minha essência, não é compatível, eu não tenho nada contra os advogados, sim. Às vezes eu brinco, né, que meu marido é formado em Direito, mas ele nunca foi exatamente advogado, consultor jurídico, e essa parte até eu não achava ruim, mas eu sou tão, assim, eu tenho uma ética tão forte, uma verdade tão forte, um espírito de justiça tão forte, que as coisas que eu vi em filme foi meu pai, que eu tinha 17 anos, era o grande sonho dele, e ele teve que trabalhar aos 13 anos, e eu, filha mais velha, ele transferiu o sonho para mim. Assumiu essa responsabilidade. Então, tudo isso eu entendi, já vinha entendendo, assumi a responsabilidade de fazer, fui ótima aluna, me formei. Foi quando ele deixou eu sair, né, porque naquela época, morando em Salvador, Recife, eu sempre viajei muito, porque meu pai foi de office boy a diretor de banco, então, uma vida brilhante. Mas ele terminou morrendo de tanta depressão em 69, hoje eu vou fazer 73, olha a diferença. Então, tudo isso mexeu muito comigo, a história de depressão de minha mãe, de querer buscar entender a alma humana. Eu amo. Ia me formar em psicologia, não me formei, mas eu vou falar de Deus porque realmente eu sou uma pessoa de extrema fé. Hoje, eu não sou uma pessoa religiosa, mas fui uma época. Não tenho nada contra a religião, hoje eu sou muito livre e eu venho lutando por essa liberdade há muitos anos. Então, quanto mais idade eu vim adquirindo, mais eu me sinto livre, né? Passo por dificuldades, tive crises de ansiedade,
tomando medicação, tudo isso. E quando eu fiz a blindagem, eu estava exatamente, eu ia mudar, já estava decidido. Estava tudo no papel, já estava fazendo há mais de um ano, mentorizada pelo meu filho caçula e o mais velho, o Thiago, que o caçula mora nos Estados Unidos, porque eu tive que contar para ele tudo que estava acontecendo, que era a terceira vez que meu marido, não é, ele é uma pessoa extremamente ética, ele é uma pessoa extremamente boa, generosa, nunca foi um homem que me deu preocupação com nada, mas eu larguei tudo na mão dele e ele, eu não sei o que aconteceu nos últimos anos, que ele foi perdendo, foi fazendo bobagem em cima de bobagem. Então, eu tive que chamar os filhos, que o do meio não gosta, ele não gosta de participar, e foi numa reunião dessa que nós fizemos um plano de ação em 2019 para 2020, e eu falei, dessa vez eu vou assumir. E realmente eu assumi. Sim. Então, o teu estado emocional, antes da blindagem emocional, tinha a ver com essa mudança que você acabou efetuando depois de sair de São Paulo para São Roque, e você estava ansiosa com tudo que estava acontecendo. Estava, porque por mais que eu tivesse decidida, eu fiz tão direitinho, assim, eu confiei tanto, porque eu também voltei a trabalhar, eu tinha um espaço que foi fechado quase 7 meses, uma moça ficou lá, mas ela... E eu ficava em casa, primeiro pavor com a pandemia, né, foi uma coisa atrás da outra, mas passou, e aí eu comecei a assistir muitas lives, no caso eu ainda não te conhecia, né, eu acho que foi na época que o Thiago começou a assistir, e era live evangélica, eram os treinamentos, eu comecei a fazer live, comecei a fazer, não sabia nem fazer, com a família, comecei a fazer um trabalho, e aí também começou esse lado. Eu tinha uma página, né, que geralmente quem cuidava da página eu pagava, mas eu já não estava pagando, eu preenchia lá com as coisas do dia a dia. E eu comecei a ficar cada vez mais solta e perder o medo, aí eu falava assim, às vezes minha nora falava assim, tia, me chama tia, olha lá, você podia estar assim, assado. Eu falei, sabe uma coisa que eu decidi? Melhor fazer do que se eu for esperar a perfeição, sem saber fazer praticamente nada de online, digital, eu não vou fazer nada. Então, é o famoso feito é melhor que perfeito, né? Um provérbio sul-africano. Exatamente. Então, foi isso que me norteou. Nessa época, eu já estava nessa vibe, já tinha voltado a trabalhar, então a minha preocupação era dar conta, porque quando eu entro numa coisa, eu quero fazer direito, não quer dizer que eu vou fazer perfeito, mas eu quero, se é para ficar de X a X, eu posso estar morrendo de sono, então meu medo era esse, até falei com você, será que eu vou aguentar? Não sei se eu vou, né, conseguir... Aliás, eu quero te perguntar, como é que foi para você quando você soube que, e você fez já vários treinamentos, né, e não é comum um treinamento ser de 21 dias corridos, né, e como é que você recebeu essa notícia de que esse seria um programa de 21 dias direto, e como é que foi para você lidar com esses 21 dias dentro da sua rotina? Na verdade, é exatamente o que eu estou falando, porque muitas vezes eu deixei de fazer muitas coisas de medo de não conseguir, porque meu pai, isso tudo eu fui descobrindo, né, mas há muitos anos já, ele colocava um peso em mim de que eu dava conta de tudo. Era assim, era a filha que ele até falava que era a preferida, e ele sofreu muito quando eu decidi não trabalhar. Pense, olha só, eu na minha idade, geralmente as mulheres são criadas para quê? Para não trabalhar. Só que ele vigiava, ele colocava detetive por conta dos meus namorados, se eu tivesse algum namorado, né? Até o Zé Carlos ele teve que conhecer antes. Mas, ao mesmo tempo, ele sonhava, né? E aí ele arranjava estágio, porque ele era muito influente, e eu ia com meu coração partido, morrendo de medo, e não tinha coragem de falar, né? O gato era muito diferente. Não é que eu não tinha a vocação, eu fui uma boa aluna, mas é diferente. Uma coisa é você estudar, isso eu falo para os meus netos, eu não fiz isso com meus filhos, nem eu nem os Zé Carlos, eles foram totalmente livres para fazer o que eles quiseram escolher, né, a gente sempre apoiou, esse lado eu não tenho culpa. Então, meu pai também não foi culpado, ele jogou o sonho para mim, eu com 17 anos, fiz vestibular na melhor universidade, que era a Federal de Salvador, e passei, né, e eu queria... Era uma guerra comigo mesmo, de medo, de medo, de medo.
E aí eu comecei, fiz a faculdade, até não foi assim de ter medo durante o curso. Mas a hora que começou o estágio, aí eu voltei para Recife, eu morava em Salvador. Cada vez que eu tinha que ir naqueles escritórios, eu passava mal, e ele nem sabia, entendeu? Então, foi muita luta. Aí, quando eu vim para São Paulo, foi diferente, porque eu fiz especialização e fui contratada. O doutor Fábio Fanucchi, que hoje ele morreu muito cedo, com 49 anos, mas ele era um grande consultor tributário. E aí, eu ficava naquela biblioteca gigantesca que chama Rubens Gomes de Souza, que era o maior tributarista da época de São Paulo, do Brasil, e eu lá fazia o quê? Pesquisa para eles dar os grandes pareceres, custavam, vamos supor, 40 mil reais. E no começo eu nem ganhava, eu realmente, a parte financeira, na época, nunca foi. Então, isso é que eu vejo como que pode uma pessoa ter tido tudo, né, o que eu queria, e eu era bem reservada. Meu pai, se eu dissesse o que eu queria, ele me dava. Mas eu nunca fui, eu sempre fui muito tranquila, talvez por isso. Então, eu fiz, e depois, antes de casar, foi que eu fui fazer, ele assinou minha carteira e falou, eu quero você, porque eu ficava horas, às vezes de sábado, na biblioteca, fazendo todos o levantamento da jurisprudência, tudo que tinha ali e eu passava tudo mastigado para ele, e eu amava, isso eu gostava. Isso realmente, porque aí eu estudo, eu gosto de estudar. Então, e aí eu casei, fui morar na Alemanha 1 ano, e ele falou assim para mim, doutor Fábio, quando você voltar, eu quero você aqui de volta. E eu fui com essa ideia, porque era a única coisa dentro do direito que eu gostava. Só que eu peguei uma amiga minha, que eu conheci lá, eu corrigi as provas do Mackenzie, que ele era professor do Mackenzie. Eu sempre tive essa vocação para ensinar, eu acho. E aí quando eu voltei, a minha amiga, antes de saber que eu estava grávida, falou que eu estava grávida e pegou meu lugar. Mas eu nem me importei muito, o que eu quero dizer. Graças a Deus, talvez, né? Porque eu tinha que fazer essa caminhada toda para chegar onde eu estou agora. Hoje eu entendo tudo isso, né? Tantas coisas que eu passei, tanto sofrimento, eu sofri muito, eu me sentia muito, imagina, uma pessoa inteligente, hoje eu me considero inteligente, eu me achava, a família do Zé Carlos é muito crítica, eu falo isso direto, né, toda ela, ele também, então eu passei a ser uma pessoa tão reprimida que eu não abria nem a minha boca, aí minha cunhada me critica, enfim, então esse foi o meu início de vida, casamento, então na verdade, eu tinha tudo para ser feliz, e às vezes eu falava, por que eu não sou? Né, eu chorava à toa, nunca tomei remédio nessas épocas, nada, mas tinha uma coisa dentro de mim que eu não estava satisfeita, mas eu também não sabia explicar. E que papel teve a blindagem emocional nesse A blindagem emocional, vamos supor, o gato, eu não pensei nada para falar aqui, mas eu sou bem assim, intuitiva. Na verdade, hoje eu digo para você, sem ter pensado, foi a coroação de tudo que eu vinha fazendo. Eu não sei se você já ouviu falar, está até aqui, As Chaves do Inconsciente. Eu fiz uma terapia que me mostrou a alegria da doutora Renate Johnson de Moraes, e para você ter ideia da minha capacidade de influência, como é que a pessoa se colocava para baixo. Todo mundo foi fazer isso, eu tive que dar até meu lugar, e eu fui para Belo Horizonte. Em 10 sessões, eu fui até tudo, e eu descobri que eu era alegre. Então, já nem sei que ano foi isso. O Tiago fez, não era casado, você vê, tem mais de 20 anos, o Zé Carlos fez, ele pagou, ele sempre foi muito generoso, né? Por isso, pagou para fulano, para cicrano, para Betano, namorada do meu filho fez, e eu tive tanta sorte de ceder a minha vaga em São Paulo, nem me lembro o nome do psicólogo, que não seguia a risca o método de abordagem ao inconsciente. Eu cedi para uma namorada do meu filho, que não casou com ele, que ela estava precisando muito. E aí eu fui para Belo Horizonte, eu tinha condições, e eu fui para Belo Horizonte. E foi uma bênção, Deus me abençoou, porque lá realmente eu peguei uma pessoa sensacional, e aí eu fui me resgatando, e ali eu descobri, eu sou alegre, e eu me achava a pessoa mais triste do mundo, olha só. Então, a partir desse momento, há mais de 20 anos, eu descobri que eu era alegre.
e descobri uma série de coisas e fiz grandes mudanças, mas era só o começo. Em 9 sessões, eu me transformei. Mas eu estava preparada pela minha fé, né? Mas aí, ó, caminhada é longa, né? O pessoal que é transformado à noite, um dia, pum, lá. E agora, a blindagem, como você perguntou, né, todas essas caminhadas, barra de access, eu vinha fazendo muita coisa, tudo que eu podia, se eu tinha dinheiro, era para isso que eu queria, eu gosto, eu sempre falei, eu prefiro investir em mim, eu não me conformo, sabe, assim, não sou nada contra a plástica, nada disso, eu nunca fiz, não sou contra, eu me cuido, eu sou mais medrosa para essa área, mas eu sempre preferi investir em minha pessoa, num curso, na época que eu comecei a trabalhar mesmo, né? Mesmo assim, qualquer coisa ligada à academia, até um creme para o rosto, do que qualquer outra coisa. Então, eu sempre cuidei muito de mim como pessoa, né? Só que eu não tinha essa capacidade de saber que eu precisava me priorizar, me valorizar, me achar... eu sei que eu não era burra, né? Mas por que eu me sentia assim... rejeitada, esse sentimento de rejeição em mim era fortíssimo, eu não mexia no computador porque eu achava que eu não ia dar conta, eu demorei a dirigir porque eu achava que eu não ia aprender, eu viajei sozinha para os Estados Unidos, já foi uma grande vitória em 2019, Sim. Porque eu decidi, eu queria ir, medo de avião, tudo isso eu tive, então foi vencendo, e na blindagem, eu fui mostrando, puxa, é isso mesmo, eu estou certa, entendeu? E, cara, exercício que você dava, que às vezes não era tão fácil, eu ia lá e fazia, e comecei a celebrar a mim mesma, né? Hoje eu falo assim, ó, com a cara limpa, é isso mesmo, hoje mesmo eu falei para mim, depois da academia, parabéns, é isso mesmo, você tem que dar parabéns para você, né? Você tem que dizer, puxa, você realmente é uma vitoriosa, e assim é o que eu estou me sentindo hoje, por mais que às vezes passa, né? É muita mudança que está acontecendo na minha vida, mas não, a blindagem, você falou assim, não tomem, não para mim, né, em geral, nenhuma decisão, e estava tudo, quando você perguntava as metas, já estava tudo lá prontinho, não tomem nenhuma decisão, até terminar no 21º dia no outro, e foi exatamente o que eu fiz, eu não dei uma ação de pôr meu apartamento à venda, nada, estava tudo certinho, quando foi no outro dia, eu falei, agora, tá, você não vai acreditar, oh, gata, isso foi agosto, né? Sim, a gente terminou a sua turma, a gente terminou no dia 1º de agosto. Pois é, eu feliz que eu falei, olha, eu vou entrar 72 anos, né, porque o que eu percebi que aos 70 anos, quando eu fiz 70 anos, eu celebrei e mudei até de cor, eu usava preto direto, sempre gostei de preto, cor. De repente eu comecei tudo cor de rosa, eu falei, gente, nem quando eu era criança eu gostava de cor de rosa, isso aqui hoje é meio pro laranja, eu mudei, quando eu fiz 70 anos, já vinha nessa caminhada, eu tinha decidido, né, fazer diversas mudanças, mas aí veio a pandemia. Sim. E aí, e você entrou exatamente aí, mas realmente eu não tenho, eu sou grata, eu sempre falo de você, quando eu posso seguir, eu sigo, porque é como se tivesse sedimentado tudo aquilo que eu tinha aprendido, assim, ouvido, algumas coisas que eu já tinha ressignificado, e cada vez que você falava, eu nem ficava dando depoimento, porque eu ficava assim, tão impressionada com tudo que eu estava ouvindo, e tão grata por, sabe, tá ali, é isso mesmo, lógico que teve a parte de incomodar, e foi difícil para mim, como mãe. Deixa eu só, antes de você continuar, pode falar. Isso é importante que você colocou algo para as pessoas que estão assistindo agora e têm interesse, né, em fazer a blindagem emocional. Eu peço realmente para que ninguém tome nenhuma atitude drástica durante os 21 dias. Por quê? Porque durante o processo, muitas emoções elas vão surgir, muitos sentimentos, Sim. E isso é muito ruim se você toma uma decisão com a emoção. E a gente fala exatamente disso na blindagem emocional. Blindagem emocional é o controle das emoções. Então, a decisão, a melhor decisão que você pode ter, ela precisa ser racional, ela precisa ter mais racionalidade do que a emoção. Isso. Porque uma decisão com a emoção pode te levar para um caminho que não é o melhor que você quer. Então, isso que a Cíntia levantou é muito importante para quê? Para que você viva o processo e aí sim, depois de você acomodar cada passo que a gente dá, aí sim você
começa a tomar a sua decisão. E aí, já pegando esteira no que você estava falando, e eu cortei você, queria saber exatamente o que mais te incomodou no programa Blindagem Emocional. Olha, Gato, o que mais me incomodou mesmo foi a parte do patriarcado, né? Incomodou assim, no sentido de que você começa a ver, né? E de lá para cá, realmente houve uma mudança. Lógico que eu já me incomodava com uma série de coisas, em termos, eu acho que talvez, eu não posso falar ainda o quê? Um dia, talvez, eu não posso falar porque ainda não houve uma declaração pública sobre o momento também que eu estou passando agora. Não estou passando. A aceitação que eu tive em relação a algo ligado à figura da mulher na minha família. Então, eu acho que se fosse um tempinho atrás, não, que eu não sou uma pessoa que vou atirar pedra, nunca fui. Eu sou uma pessoa, se eu não tiver o que elogiar o Gata, outra pessoa, eu não vou criticar. Porque, assim, eu aprendi ao longo dos anos que a gente tem que reconhecer o que o outro tem de melhor. Então, graças a isso, que eu tenho que mudar, é que eu acho que eu sobrevivi a tantas machucaduras, provocadas por mim mesmo, pelo outro, pela não minha aceitação, né, por conta de sempre olhar o valor das pessoas, do meu marido, dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai. Essa coisa também de honrar pai e mãe, eu achei muito forte e muito legal, porque eu já tinha perdoado diversas vezes, porque a gente passa por processos de coaching, né, a gente faz as cartas, mas cada vez que você faz de novo, né, é muito legal, porque sempre surge alguma coisa. Mas a parte mais forte foi a do patriarcado em relação à mãe, a figura da mãe também, né? Quando você vê, puxa vida, tudo bem, eu sabia todos os meus erros, porque esse foi sempre meu drama. Eu sempre tive algo dentro de mim que apitava, você errou, e aí eu ficava o quê? Remorso. Então, acho que, agora eu me lembrei, acho que a coisa que mais eu fui me libertando na blindagem, foi no final dela, não ficar remoendo e nem me cobrando por coisas que eu já tinha pedido perdão para meus filhos, o Thiago especialmente, e o caçula, o do meio, como ele tem essa dificuldade de... eu mando umas mensagens, ele é muito fechado, mas não quer fazer nada dessas coisas, não acredita, mas... Mãe, o Thiago falou, mãe, mas eu já perdoei, não tenho que perdoar. Mas, sabe, aquela repetição, para o Daniel muitas vezes, então, eu passei a ser cada vez mais uma pessoa que reconhece o outro, que valoriza o outro, que sabe elogiar, mas tem uma coisa que eu sei, que eu aprendi, mas já faz muito tempo, uma caminhada. Jamais você vai me ouvir falar de algo que não seja real. Por isso que eu me encaixei no trabalho que eu faço. Né, já vamos falar dele, não fala agora não, que não vou falar não. Eu só me encaixo, por que eu gostei tanto do Gata? Porque eu acho que eu tenho um dom, né, cada vez mais aflorado, principalmente na pandemia, eu percebi que esse dom se aflorou muito, que coisa engraçada, né? Parece que eu olho para a pessoa, eu sigo algumas pessoas que eu hoje gosto demais e nunca tive nenhum, né, algumas pessoas na área espiritual também, eu não tenho esse negócio de religião, mas eu amo a espiritualidade, é meu forte, então eu acho que isso daí me fez, hoje, me aceitar mais, né, não me cobrar tanto, não me culpar tanto. Como mãe, eu me culpava demais, eu fazia coach, fazia isso, tinha feito um monte de exercícios, né, que a gente faz nos processos de coaching, mas eu sempre voltava para aquilo, toda vez que eu via, então foi muito forte. Hoje você não volta mais, essa é a tua percepção? Não sinto mais isso, durante a blindagem, é o processo, né, que você vai passando, foi o que mais me incomodou, como você falou, foi a parte do patriarcado, que aí você vai falando tudo mais. Lógico que eu já sabia essa história do homem. Por que você acha que eu não? Eu era noiva de casamento marcado e terminei. E meio que fugi assim. Eu não tinha coragem, olha como eu era covarde, eu não tinha coragem de falar
para ele que eu ia terminar, e minha mãe ficou muito feliz, porque minha mãe também sempre foi muito intuitiva. E daí eu pedi para o meu pai para vir para São Paulo, que ele não deixava, mas era para casa de uma prima da minha mãe, que era como uma tia mais velha, né? E aí ele deixou. Meu pai era muito assim, sabe? Ele, ao mesmo tempo que ele dava tudo que era em relação a estudo, viagem, mas tinha aquela coisa, né? Não, a minha filha confiava, eu tinha 23 anos, e aí ele falou, não, então, e onde você quer ir fazer o curso? Eu falei, São Paulo. Como São Paulo, se você gosta do Rio? Eu para casa das minhas tias, tem um monte de tia no Rio de Janeiro, ainda tenho 2 vivas. E aí eu falei, não, porque Rio de Janeiro para passear, eu quero ir para São Paulo, ó, louca. E aí eu fui para casa dessa prima, que era classe média, bem mais baixo, fui recebida assim, você vai ter que fazer suas coisas. Minha casa dos meus pais tinha 3 funcionárias fora as extras, mas eu nunca fui uma pessoa, é engraçado, né, como você já tem uma coisa diferente entre si, e eu fui recebida pelo priminho de 7 anos, que falou assim para mim, se você pensa, Cíntia, olha só como fui recebida, chegando no aeroporto, que aqui você é igual a sua casa, que você tem tudo de almejado, não, aqui você vai ter que lavar sua roupa, aqui você vai ter que fazer faxina. E engraçado que em outra época, tal, mas eu recebi aquilo tranquila, e foi exatamente isso, foi um aprendizado que eu nunca vou esquecer. Tudo isso foi aprendizado. Você sai desse noivado, por quê? Qual é a razão? A razão é que me deu, eu já estava com as coisas, me deu assim, não é para mim. Por quê? Minha irmã mais velha não, eu sou a mais velha. A diferença de mim para minha irmã é 1 ano e 4 dias. Para meu irmão, em 2 anos, minha mãe teve 3 filhos. E depois tem a temporona, que é assim, que a gente se dá, está em Japaratinga, que é um lugar abençoado. Esse ano já querem que eu vá de novo. Então, ela tem 14 anos de diferença, né? Então, na verdade, eu e meus irmãos, os mais velhos, eu era como se eu tivesse, Gata, 10 anos mais. A responsabilidade que minha mãe passava para mim. Como ela tinha muita depressão, eu cuidava das minhas coisas, eu cuidava das minhas roupas, nunca faltou gente em casa. A minha avó que cuidava de mim se eu ficava doente, que eu nunca ficava, mas doença de criança. Eu não tinha gripe quando eu vim morar em São Paulo. Então, o que aconteceu foi isso. Eu acho que Aí hoje não, eu sou super amiga da minha irmã, mas assim, somos amigas, e na pandemia, quando minha mãe morreu, foi um sofrimento muito grande, foi quando eu tive, 3 meses depois, a depressão, porque eu entreguei a alma dela, eu decidi junto com a família em Recife, eu fiz tudo e voltei para São Paulo, fui trabalhar, 3 meses depois, eu fiquei ruim. Então, foi quando eu tive a crise de ansiedade, na verdade, mas linkada a todos os problemas que eu já vinha. 2016, acumulando, como o problema do relacionamento, em relação principalmente a 2 que eu sempre priorizei pela ética, pela moral, pela ser família. Não é que foi não é falta de amor, mas assim, eu comecei a me sentir decepcionada, e eu não tinha força para assumir o que tinha que ser meu. Se o trabalho é meu e deixo o outro administrar, e eu fico reclamando, né? Então, caiu todas as fichas. A gente precisa assumir a responsabilidade das nossas ações, por exemplo, no relacionamento, né? Isso é fundamental. Exatamente. Então, é isso. Na verdade, minha vida é uma história que eu sempre quis escrever um livro, né? Desde criança. E quando que sai esse livro? Agora o coach. Aí, Gata, quando terminou a blindagem, tudo mais, as decisões, fui tomando as decisões, aí entrei na comunidade Coragem, e eu procuro olhar lá, né? Fazer o que dá para fazer, porque é realmente muito bom, porque você faz um processo, como eu falei que eu já fiz muitos, mas o que é interessante na comunidade Coragem é que você continua ali, e mesmo que você não esteja assim toda hora ali, falando com um com o outro, mas ali existe uma conexão, ali existe, se tiver dificuldade, o que eu acho você incrível nisso, né? Manda uma mensagem se tiver necessidade, eu vejo toda a parte com o meu... Então, essa parte que foi fundamental foi ver a transformação
de um filho que você acompanha a vida inteira, e, ao mesmo tempo, eu me transformei porque eu tomei a decisão, que o Ogata é o máximo, é maravilhoso, não tenho o que falar, mas se eu não tivesse tomado para mim e feito todos, é o que eu falo para as pessoas, fiz todos os exercícios, né? Não foi sacrifício, eu dormia, às vezes eu estava com sono, mas eu ficava até o último minuto, com sono ou sem sono, levantava e fazia todos os exercícios, trabalhando ou não trabalhando. Então, por quê? Não é porque eu sou boa, é porque se eu quero mudar, e eu tenho um canal de transformação, eu vou fazer o que o meu mentor está falando, porque se eu confiei nele, ou então eu não faço, né? Então, é assim, nesse ponto, eu sou bem rígida comigo mesma, eu sempre fui muito responsável, disciplinada, né? É isso. Excelente. Eu quero das suas falas, eu quero levantar algumas coisas. Vou pegar pelo final, para as pessoas que estão nos assistindo, elas entenderem. Ninguém transforma ninguém. Então, se a Cíntia ela não estivesse disposta a essa transformação, a passar pelo processo, não tem mágica, né? Autoconhecimento de verdade, como eu digo, o autoconhecimento de verdade, ele é simples. Ele é simples porque é você que faz, né? Você não depende de alguém. Uma outra pessoa, como a Cíntia falou, um mentor, um treinador, um coach, essas pessoas, elas vão te ajudar no processo, mas elas não farão o processo por você. Então, você precisa estar disposto a isso. E aí, pegando o gancho também no que você disse há pouco, é importante que a gente entenda, né, que a gente foi adestrada a ter uma baixa autoestima, né, por conta de patriarcado. E por que eu falo tanto do patriarcado na habilidade emocional? Para que você entenda o contexto de onde você vive. A gente tem a tendência de não querer entrar em assuntos polêmicos. Por quê? Patriarcado, machismo, o feminismo são assuntos que mexem, né, e mexem com as pessoas. Por quê? Porque existe informação errada, né, existe desconhecimento. Então, a gente precisa entender esse contexto sem nenhuma doutrinação, exatamente para que as pessoas elas se situem. Opa, eu vivo numa família machista, a minha criação é uma criação machista. Por quê? Sem eu entender os contextos, eu não consigo sair deles, e eles me sugam, porque eu acho que isso é normal. Como eu venho falando muito, existem algumas coisas na nossa vida que elas são comuns, mas elas não são normais. Quando a gente normaliza a infelicidade num relacionamento, quando a gente normaliza, né, a infelicidade numa carreira, isso é ruim, isso não é normal, isso pode ser comum, mas não é o normal, a gente precisa voltar a questionar. E aí, para fechar, né, de todas as falas, você disse assim, olha só, né, como eu era covarde, né, pelo fato de você ter fugido, né, saído do casamento, né, lá do noivado. Não ter falado, né, não ter falado. Mas olha só, aí tudo é interpretação. Por quê? Quando você me conta isso, eu vejo com muita coragem. Você teve muita coragem, porque a maioria das pessoas vive dentro de um relacionamento falido desde antes de entrar. Elas já entram no relacionamento que já está falido. Então, você teve muita coragem, né, de quebrar um padrão e de falar, não, eu não vou casar. Né? Então, a gente precisa, muitas vezes, mudar os significados das coisas em nossa história para que a gente não se autodeprecie. Porque existe um diálogo interno, muitas vezes, que ele é depreciativo e a gente precisa controlar isso. Faz sentido para você, Cíntia, isso que eu disse para você? Total sentido, e é verdade, você falando agora, né, eu tive que ter muita coragem, e quando eu falo covardia, foi porque eu não tive coragem de pegar o telefone, na época era telefone, né, Sim. E ligar para ele, e para falar, não, contrário, desculpa, eu não tive coragem de falar pessoalmente. Né? Não tinha mensagem, né, e ele tinha ido para Salvador, a família dele era de Salvador, nessa época eu morava em Recife, e ele tinha mudado toda a vida dele por minha causa. Naquela época ele tinha que alugar um apartamento, imagina, não tinha esse negócio, era tudo muito diferente. E graças a Deus, porque talvez se tivesse morando juntos, né? Mas aí ele foi, e quando ele foi eu liguei e falei, e ele entrou em choque, minha irmã já era casada, para casa de irmã, para casa de amiga, e ficava em cima, e aí eu vim para São Paulo, né? Porque eu acho assim, na verdade, eu sempre fui muito intuitiva, e o que eu aprendi mais também na blindagem,
também foi que eu sempre fui intuitiva, mas eu já não ouvia assim a minha voz, ou não me achava criativa. Eu passei a ser uma pessoa muito mais criativa depois de 70, principalmente depois da blindagem. Hoje eu me lanço, né? Ó, comecei a fazer um negócio do... Estamos falando daqui de Hoje você é mentora, né? Hoje você é mentora. Você mentora pessoas. E eu sempre tive essa vocação, porque eu amo. Por isso que eu me cobro hoje no sentido positivo. Não, que preguiça coisa nenhuma, levanta e faz o que tem que ser feito, sabe por quê? Quando você é exemplo, inspiração para a família, eu sempre fui, tanto que eles não sabiam de parte da minha história, porque achavam que tudo era perfeito, porque se você vem morar em São Paulo com 23 anos, passei um ano na Alemanha, minha família toda fora, e só falando, e quando eu comecei a contar minhas histórias nas lives, eu comecei as lives na pandemia, quem eu sou, quem é você, olha só. É muita coragem, porque realmente eu vejo, porque eu falava, gente, como é que eu tive coragem? Aí eu fazia as coisas, muitas coisas eu não ia lá ver de novo, entendeu? Meu Deus do céu. Então, é isso. Deixa eu caindo, sabe pegar... que meu cabelo é muito liso, e aí eu ponho um negócio e fica caindo. Deixa eu aproveitar essa questão da idade, né, que você falou falar. Depois dos 70 anos, né? Você sabe que você é alguém fora da curva, né? Quebrando padrões, né? Porque o padrão, né, infelizmente, das pessoas, e principalmente das mulheres, conforme elas vão envelhecendo, elas chegarem num ponto que elas não enxergam mais a possibilidade de uma reinvenção. Né? E aí, pegando a sua história, né? A sua história foi de muitas décadas sendo, não vou dizer submissa, mas alguém que não era protagonista, era alguém coadjuvante dentro de um relacionamento, de uma situação estável e confortável, e aí você decide, lá em 2019, assumir as rédeas, né, dessa questão familiar que você trouxe aqui para a gente, e a partir daí ser protagonista. Que conselho que você pode dar para uma mulher, e isso, falando com você, é até irracional, mas muitas mulheres, por exemplo, que eu atendo, tanto na hipnoterapia, ou que fazem a blindagem emocional, com 40, com 50 anos, elas acham que a vida acabou, que não tem mais como transformá-la, que não dá para reinventar. Cíntia, conta para elas qual é o caminho, né? Como que elas podem se reinventar a partir do ponto que elas estão hoje. Olha, mulheres, né? Na verdade, hoje eu vou para o nicho das mulheres, que o meu nicho antes eu trabalhava geral, até isso eu tive que aprender, né? E eu vi que realmente funciona. 50 a mais, até você que falou para mim, não, Cíntia, né, que quando eu estava já preparando o projeto lá do Destrave Digital e tudo mais. Na verdade, eu estou me encontrando muito nisso, porque eu digo que todo o conhecimento que eu adquiri, com os cursos, com meus coaches, eu aprendi muito, por isso eu guardei os cadernos, às vezes me ajudam a falar para as mulheres, porque você tem que ter conhecimento. Eu tinha o conhecimento, porque eu sempre gostei de estudar, e o autoconhecimento. E muito mais que isso, se você não se conhecer, você não sabe quem, por isso eu comecei, quem é Cíntia, porque você conhece, porque eu vi você já falando, o Jerônimo Temer, eu fiz 2 vezes com ele. Você vê que eu estava sempre buscando, né? Achava dinheiro. E uma vez, o gato, ele estava lá no, como é que chama aquele lá? Aí eu estava lá no meio, o Zé Carlos sempre me acompanhou, para você ver que cada pessoa é de um jeito, né? E aí eu estava sentada ali no meio, e ele lá, com aquele jeito dele, né, que eu achava o máximo, eu gosto de gente assim. E aí ele, não sei quem é você, ele vinha lá do palco falando, gritando, berrando, nossa, que energia. E quando ele vem, eu estava no meio da sala, ele olha assim para mim e fala, quem é você? Pense. Estava lotado, não era pandemia. E eu fiz assim, eu sou amor. Depois eu falei, gente, que pretensão, né? E aí ele aplaudiu. Bom, isso foi um marco para mim tão forte,
né, que eu também gostei muito. Depois eu voltei para a segunda, não consegui fazer o segundo dia pago, mas também me impactou muito. Mas isso de eu ter falado, eu sou amor, porque a coisa que eu mais busco na vida, não que eu seja perfeita, é me espelhar, aí sem falar de religião, porque a minha transformação começou com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a leitura, e hoje flui de mim. Então, foram anos, isso foi me mudando, eu fui uma cura interior. Então, foi a partir daí que eu vi, você tem que saber quem você é. Eu sou Cíntia, sim, mas e aí? Cíntia, tem diversas Cíntias, né? Então, hoje tem muitas. Quem você é na sua essência. Então, o autoconhecimento, e isso aí, como é que você falava? Que eu morria de rir. O autoconhecimento, high que você five. falava? O high five. E realmente o gato tem razão, porque esse negócio de autoconhecimento, high five, não, você pensa que está se conhecendo, não está conhecendo nada, você não está mergulhando na sua essência. Então, eu recomendo sim fazer a blindagem, eu não fiz ainda hipnoterapia, meu filho faz, mas eu quero ainda fazer. E, na verdade, cada vez eu quero mais, porque eu quero o conhecimento de você mesmo, você buscar a sua verdade, porque eu que digo que eu tenho uma fé que foi se tornando inabalável, principalmente na pandemia, mas não é questão religiosa, foi que eu me fundamentei na Bíblia. Hoje eu nem quase estou indo, minha mãe, graças a Deus, já está em outro plano, que ela fala, você tem igreja. Hoje a igreja está aqui do meu lado, mas buscar a sua verdade, e aqui dentro está Deus, você é templo de Deus, você é templo do amor, não importa se você é budista, não importa se você é evangélico, mas você tem que ser verdadeiro, você não tem que ser daqui para fora. Eu nunca quis ser uma pessoa eu fui catequista há muitos anos, eu falava para minhas, fui até coordenadora, começou assim, eu falava para as crianças, Deus é amor, porque eu descobri isso com quase 40 anos, que eu morria de medo de Deus, entendeu? Então, se eu falo para uma criança, para meu neto, para meu filho que Deus é amor, e eu estou tendo uma atitude totalmente incoerente, sendo injusta, sendo grossa, brava, xingando, me achando o máximo, é incoerência. Então, o que eu mais gostei da blindagem, porque eu pude mergulhar muito mais no autoconhecimento, junto com o conhecimento que ele passava muito denso, eu anotava tudo, eu estudava, e com a verdade que eu vi espelhada no olho do Ogata, não é porque ele está aqui, eu sempre falei isso. E tem uma coisa muito séria isso, porque você tem que olhar no olhar do outro e ver se ele... Eu não fui pesquisar a vida dele, não precisei pesquisar a vida do Ogata para ver, né? Tudo bem, meu filho fez, mas meu filho é meu filho, né? Ele tem a mesma idade dele, olha a minha idade, eu entrei ali num momento de vida difícil, de mudança, que eu podia ter dito, para que eu vou gastar esse dinheiro agora? Negociamos, né, Ogata? Meu marido tinha decidido fazer também, eu tinha muita desculpa para não fazer, mas algo dentro de mim me falou, você vai fazer, você tem que ter coragem de fazer, vamos fazer. E era o quê? Era o comodismo de não querer dormir tão tarde para ter que acordar cedo, porque eu sabia que se eu entrasse eu ia cumprir. E valeu muito a pena. Então, vale muito a pena você se dedicar, você saber o que você quer, mas como que eu vou saber o que eu quero se eu não me conheço? Só sei minha periferia. Então, tudo começa, invista em você, no seu conhecimento, sim, mas conhecimento sem autoconhecimento e sem ação, não vai acontecer nada. Então, eu conheço, ele passa a matéria, eu vou fazer os exercícios de autoconhecimento, eu vou meditar, eu vou orar, eu vou ouvir áudios. Você tem tanto recurso hoje em dia. Na minha época não tinha, o recurso que tinha para educar a filha era pais e filhos, e eu era uma mulher formada, e olha quanta besteira eu fiz. Agora não, a gente faz besteira, hoje a gente tem de graça, gente. Invista em você, pague o que tem que pagar, mas pague o preço da mudança, o preço da transformação, porque é muito mais fácil você dizer assim, não, eu não tenho nada. Que crença! Não. Eu tenho uma pessoa da minha família que fala assim, não, eu só me lembro de alegria, e como eu convivi com ela, na época, eu sei o quanto que ela teve de sofrimento e rejeição. Então, eu digo que é uma abstenção, você se abster de olhar a sua emoção. Então, na comunidade Coragem, na blindagem, eu entrei
por isso, agora eu me lembrei, o gato, eu entrei de verdade porque eu queria saber me blindar emocionalmente, coisa que eu não sabia de jeito nenhum. Ou eu, principalmente enfrentando, né, na verdade, o parceiro, eu ainda estou em aprendizado, porque é muita diferença e a pessoa tem que fazer umas coisas. Agora eu estou sabendo mais coisas sobre o que está acontecendo, vim para cá também por causa da ajuda do filho, que ele é mais, eu acho que o primeiro filho a gente aprende isso também, né, o primeiro filho ele traz uma responsabilidade. Tem mais ação, né? Eu sou muita ação, e aí você tem um parceiro que não é ação, que procrastina, que não sei o quê, então você não entende, principalmente depois que se aposenta, né, e você está com a corda toda. Então, se fosse uma pessoa e me conhecesse tão bem, eu poderia ter feito outras coisas. Então, não me interessa aqui. Eu investi em mim, investi também, não deixa de ser um relacionamento, para entender esse processo, o que é que eu fazia, seria muito mais fácil. Não, eu vou me separar, vou isso, vou aquilo, né? Minha família falava, minha família gosta tanto de mim, eu fui agora, depois de 4 meses, depois de 4 anos, eu fui tão acariciada e hoje eu recebo. Eu não sabia receber, eu sabia dar. Então, mulher é assim quando ele fala, a gente quer dar. Isso é um condicionamento, isso de você entregar para o outro, você se doar. E a gente precisa olhar a nossa história, e eu falo muito sobre isso na blindagem, né? Fazer as pazes com a nossa história. Porque isso, muito, é verdade. Para a gente aceitar que nós merecemos a felicidade, o amor, a alegria, a prosperidade. Então a gente precisa se preparar, inclusive, para merecer, para verdadeiramente incrível, merecer. né? Porque é verdade, porque a gente, com certeza, eu tinha essa crença e achava que não, né? De não merecimento. Então eu me boicotava. Lógico, eu fazia muitas coisas que eu gostava, porque o que sempre me salvou é a atividade física, que eu amo. Eu amo caminhar, eu fui atleta, né, também. Você nadou? Você foi nadadora? Eu nadei muitos anos, e meu pai queria, e aí, para você ter ideia como meu pai era, ele corria na piscina, na época podia, comigo, nadando. E isso me deixava, pensa, para uma pessoa como eu, me deixava assim, eu podia dar muito mais de mim, com certeza, né? Então, não é que ele me cobrava, mas ele confiava assim, né? Vamos correr na piscina, você pode mais. E eu nadei 4, 5 anos em Salvador, na época eu morava, e era toda noite, não sei quantos mil metros por dia. Então, eu digo assim, a minha saúde física também provavelmente veio muito daí, né? E também, sem eu nem ter imaginado isso, porque minha vida, o gato é tanta coisa, e que eu nem lembro, e que eu acho que isso me trouxe a disciplina, porque minha mãe era assim. Minha irmã falava assim, não vai na escola hoje. Eu falava, nem vem com essa história comigo, porque nem adiantava ela vir me pedir. Eu ia para a escola, entendeu? E aí vamos falar agora desse momento que você está vivendo. Hoje você dá mentorias para mulheres, né? Mulheres, No que você ajuda essas mulheres hoje? Então, eu comecei a refletir em todas as minhas mudanças. E essa foi a primeira turma, né? É uma turma em grupo, tem 7 pessoas, e o mais interessante, porque o digital, hoje o Gato já tem um nome, né? Eu vou lá e ponho lá, eu não conhecia, e diversas outras pessoas, só que eu sou conhecida, meus clientes, quando eu tive que sair e deixar meu espaço, até hoje falam, não adianta, terminou o espaço fechando, eu deixei de mão beijada para a menina, beijada, não cobrei nada. E não, sua energia, e eu passava por dificuldade, e sempre ouvi falar isso, energia, você tem muita energia, até hoje, quase todo dia eu recebo uma mensagem, nossa, que energia que você tem, só que as pessoas esquecem que a energia está dentro de você, é a energia de saber o que você quer, a energia de querer fazer a diferença, a energia de querer ajudar o outro com o seu exemplo, talvez. Essa energia vem, sim, da atividade, sim, mas essa semana, que frio aqui faz, dá vontade às vezes de não levantar, mas eu falo, o quê? Já, levanta, entendeu? E é isso que eu tenho passado, então eu começo com autoconhecimento, porque eu vi que não tem como, é mentalidade, né, mas imagina eu nunca imaginei, preparei, né, foram 2 aulas, seria só uma, mas eu quero me entregar, eu sou assim, não tem jeito.
eu dei autoconhecimento junto com mentalidade, né? Aí, essa terceira aula, até o Tiago deu um bônus, algumas pessoas deram bônus, ele falou um pouquinho de rotina, porque nesse caso, né, por ser meu filho, eu nunca vi tão disciplinado, tão menino, meu Deus do céu, impressionante. Então, ele falou um pouquinho para elas, né, tia, tem prima, né, então, aí eu vou, saúde física, né, saúde física sempre puxando para a mente, né, porque não adianta você dizer, eu vou fazer atividade física, e o motivo, porque a tua mente te leva para a zona de conforto. Sim. E aí é a tal do prazer imediato, né? Ai, não, eu prefiro agora ficar dormindo, que delícia. Eu não estou falando que não é bom, às vezes dá vontade. Mas e quando você vai, e que você, como hoje eu fui, a aula foi pesada essa semana, bem pesada, e eu quero que me desafie, entendeu? Hoje eu quero que me desafie. E eu estou aqui, eu estou feliz porque eu posso ter uma personal, é bem mais em conta. Eu amava, falava que eu queria fazer com ela, porque ela trabalhava num espaço que tinha o Tiago, e olha que palavra tem poder, cuidado. Falava anos atrás, ai, André, como eu sonhava em morar aí só para treinar com você. Quem diria, eu nunca planejei isso, mas estava lá. Muitas coisas que eu falei, queria morar, andar na cidade. Então, eu hoje estou fazendo com ela, 3 vezes por semana agora, eu só fazia mais pilates, aí vou caminhar na rua quando tá bom. Eu sou ativa dentro de casa, eu limpo a casa, só tenho faxineira a cada 15 dias. Eu gosto, se eu ficar parada, eu gosto também de dormir mais cedo, eu gosto de ouvir uma reflexão, eu gosto de ouvir uma boa live, eu gosto de fazer minha oração, também gosto disso. Mas, durante o dia, essa coisa de ser ativa, academia, vai e volta, de trabalhar. E aí eu planejei, começa com autoconhecimento, mentalidade, vou trabalhar a saúde física, vou trabalhar as emoções, porque está tudo vinculado, né? Mente, emoção. A gente é um todo, isso eu já sabia, a gente é. E o espiritual, que as pessoas confundem muito com a questão religiosa, e não é. E eu, para ter que falar isso com a família que eu tenho, a maioria é católica radical, e hoje eu tô nem aí, entendeu? E falo abertamente, minha cunhada queria morrer, porque quando eu comecei a trabalhar, porque ela falava que eu tinha deixado o trabalho de igreja para fazer isso. E agora ela tem falado, volta e meia, nossa, ela tem 84 anos, essa é fogo. Nossa, Cíntia, você realmente está ótima. O Espírito Santo está te conduzindo. Eu falei, sempre me conduziu, só que ela achava que só porque eu não estava indo para a igreja, estava trabalhando, que eu estava sendo conduzida, sei lá por quem, né? Então, é isso que as pessoas não entendem. Eu não preciso de ritual, isso faz parte da minha essência, e eu sei o que eu quero hoje. Trabalhei muito para isso. E eu quero ser livre, e não rotular nem ninguém e nem a mim. Então, não é isso. Sim. Quando você falou, né, que a blindagem meio que reuniu tudo que você aprendeu, quer dizer, solidificou todos os conhecimentos que você teve ao longo da vida, a gente pode traduzir isso como clareza, a blindagem emocional. Isso, você fala muito, né? Clareza, poder, né? Poder, mais autoconhecimento e coragem, que a gente aprende, que a coragem é agir com o coração, que é a intuição. E eu tinha uma intuição já desde sempre. Quando eu fiz a primeira, eu tinha 16 anos, meu pai me levou para fazer teste vocacional, que eu queria fazer psicologia. Ó. E aí ele me levou a fazer, medicina ou psicologia, eu sempre gostei dessa área. E aí, quando eu fui fazer, ele trabalhava no banco, me levou até lá, eu fiz todos os testes, a moça falou assim, ó, medicina, você é uma pessoa que quer saber tudo, você é universal, eu nunca vou esquecer. Então, o melhor para você é psicologia, só que em Salvador, na época, não tinha faculdade de psicologia. Olha só, eu sou de, que ano que era? Eu não sei, não tinha. Abriu no final, e eu reunia com as meninas para estudar, e eu gostava de estudar à noite. E aí, meu pai, direito, né? E meu pai, para você ver que ele era tão louco por isso, que ele ia buscar a gente, estava de noite, meia-noite, 1 hora, a hora que fosse, ele pegava todas as meninas. Ele sempre foi assim. Então, na verdade, eu meio que quis dar esse prazer para ele, que
começou a trabalhar tão cedo, teve uma vida difícil, o pai dele perdeu tudo, o pai dele jogou meu avô, e meu pai, para mim, era um exemplo, e é um exemplo, continua sendo, de retidão. Só que ele não soube fazer o quê? Lazer, ele gostava de futebol, não tinha muito tempo, ele gostava de esporte, ele era diretor de clube, quando eu fui para a Alemanha, ele foi para lá, minha mãe tinha medo de avião, aí eu fui pensando, não, eu ficar com medo, não poder viajar, não, sabe? Demorou, eu achei que ia passar, eu falei, não posso. E o que é que eu faço, né? O que é que eu faço? Aí eu comecei nos processos. Não, eu ia para terapia normal, eu não gostava. Não tenho nada contra, gente, mas eu sou rápida, eu sou objetiva. Eu fiz mais de uma vez, mas fiz tanto tempo, né? E aí o alternativo, eu sempre gostei do alternativo, de tudo alternativo, de me cuidar, sempre gostei de ter uma alimentação mais saudável, sempre gostei que minha mãe isso ensinou, a medicina preventiva. Então, você pega, tipo, sua mãe foi isso, foi aquilo, minha mãe realmente, ela me bloqueou demais, ela me perseguia, porque achava eu parecida com meu pai, aquelas coisas, que eu era casada e ela ainda despejava isso dentro de mim, só que muito antes dela morrer, Deus deu a oportunidade de a gente se conectar e foi pela fé. Então, ela era de muita fé, e eu fiquei ali, e ela só acreditava em mim. Eu tinha que dizer, eu morando longe, eu com um filho pequeno, quando meu pai morreu, tudo era assim, que tinha que resolver. Então, era um peso, mas, ao mesmo tempo, uma responsabilidade que eu tenho de realmente ter força, e não é hoje um sacrifício, não é um sacrifício para mim. Isso me dá um motivo forte, porque eu digo, eu tenho um papel nesse mundo, eu tenho um propósito, e essa energia que eu tenho, ela vem dessa busca, de ter descoberto minha essência. E tá tudo conectado, né? Agora está conectado. Eu estou conectada com a luz. Era muita guerra, assim, inclusive de radicalismo religioso, que eu também fiquei muito tempo dentro da igreja trabalhando. Olha, eu pregava, eu era coordenadora de catequese, eu era catequista, eu era um monte de coisa. Então, me ajudou, mas, ao mesmo tempo, eu não podia falar o que eu pensava, né? Porque eu estava dentro da instituição. Sim. E hoje eu sou uma pessoa livre. Agora você é protagonista, né? Você é protagonista. Exatamente, aquilo que você falou. Eu consigo hoje. Eu tinha medo de ser rejeitado o tempo todo. Sim. Para a gente finalizar, como eu disse há pouco, né? Muitas mulheres com menos idade do que você, elas desistem de transformar a vida delas. Elas aceitam a infelicidade como normal, elas aceitam viver num relacionamento ruim como normal, elas aceitam permanecer numa carreira uma carreira que faz mal para elas e elas acreditam que isso é normal. E como eu sempre digo, isso é comum, mas não é normal. Se você pudesse falar para elas em um minuto sobre a blindagem emocional, o que você poderia falar com a tua experiência de ter passado pela blindagem emocional para que elas realmente entrassem em ação e buscassem a blindagem emocional? Na verdade, o Gata falou nesse instante, se você não entender a sua história, né, porque a gente tem são 21 dias, então é muito, muito bem feito, muito bem bolado, e não é coisa rápida, você mergulha lá dentro, muito exercício, né, Gata, muito exercício, maravilhosos, ação, dentro também do treinamento, né, da parte do conhecimento, como todos os dias a gente tinha alguma coisa para fazer. Então, tudo isso vai se alimentando, você começa a enxergar a sua história, muitos não enxergam, ou querem, eu digo que colocam embaixo do tapete, né, não quero ver, ou então, sou vítima. Sou vítima porque minha mãe foi assim, eu também tenho que ser, meu pai, isso eu detesto, né? Não gosto de ser vítima, porque não adianta eu ficar falando que minha mãe fez, por uma época eu sofria muito, mas eu tenho que buscar a solução. E se priorizar, principalmente você mulher, se priorizar é fundamental para o seu autoconhecimento, para a busca da sua essência e para você ver o que você não quer mais, porque se eu não sei o que eu não quero, também não vou saber o que eu quero. Então, eu dou uma dica, vou dar aqui, tá? Que eu dou uma dica na primeira aula para as mulheres, que eu aprendi
Se você não sabe o que você quer, então pega um papel, não pensa, pega a caneta e escreve sem parar, pelo menos 16 itens, o que eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, pode ser a maior bobagem, eu não aguento mais lavar louça, eu não aguento mais... não importa, eu não aguento mais. Depois disso, você pega e dali vai sair as metas, porque sem meta, sem você saber para onde você vai, qualquer caminho serve, gente. Então, o que você quer de sua vida? O que você quer para daqui a 5, 10 anos? Se você tem 40, você vai chegar aos 50, assim eu espero, aos 60 ou 70. Então, reflita como você quer chegar. Eu não sei, eu só sei que eu estou aqui para dar o meu melhor e só tenho hoje e agora. Mas o passado serviu como experiência, mas ele está lá. Eu já desapeguei de tanta coisa na minha vida e eu sou feliz, mais feliz agora. Estou falando de coisas que outro dia, até em termos de um monte de coisa material, eu sempre tive... E por que às vezes, você é mais feliz no momento? Lógico que eu estou construindo, eu acredito em mim, hoje eu acredito que eu sou capaz de fazer as coisas, fui atrás da minha aposentadoria, tudo que eu deixava para o outro fazer. Não importa se é seu marido, seu pai, seu irmão, você pede ajuda, sim, tem a humildade de pedir ajuda. Isso eu aprendi também. Enfim, entre na habilidade emocional, porque realmente é algo extraordinário, é uma oportunidade única na sua vida, de autoconhecimento, de você fazer a diferença na sua própria vida primeiro e fazer para a sua família também, para os seus amigos, e quem sabe você não descobre uma profissão, está todo mundo buscando alguma coisa, não importa a sua idade, o importante é que você está aqui viva um dia de cada vez e viva na plenitude, a vida tem que ser plena em todas as áreas. É isso que eu desejo para você e realmente peço as bênçãos, que seu coração se abra, que você realmente sinta a vontade de mudar, de se transformar e reconhecer aquilo que ainda não está muito bom, que pode ser melhor. Tá? Responde para mim só sim ou não, tá bom? Só sim ou não. É possível transformar a vida, sim ou não? Sim, com certeza. Sim. É possível transformar a vida aos 71 anos? Sim ou não? Uhul! Eu sou um exemplo disso. Sim. Vou fazer 73, ó gata, dia 4. Pois é, então, agosto. Para você que está nos ouvindo aqui, não usa mais essa desculpa da idade, que não dá tempo, que você é velha demais, que você talvez já tenha vivido tudo. É só olhar o que a Cíntia tem feito com a vida dela. Ela se redescobriu aí a partir dos 59, 60 anos, quando ela começou a entender muitas coisas da vida dela, e aí ela foi buscar. Tudo depende de você. E assim, o melhor de tudo, é possível sim você transformar a sua vida. A Cíntia falou algo aqui, só para não deixar aberto, ela falou muito da comunidade Coragem. O que é a comunidade Coragem, para você que não conhece? A comunidade Coragem é um grupo de pessoas que fizeram a blindagem emocional. É um grupo de pessoas que eu acompanho e que dá seguimento a esse processo. E na comunidade a gente tem muito autoconhecimento em diversas áreas que são importantes. Então, só para você entender, porque eu recebo muitas mensagens quando a gente tem algum encontro da comunidade Coragem, eu quero entrar. E aí eu sempre digo, para você entrar na comunidade Coragem, o primeiro caminho é a blindagem emocional. Tem que ser um processo. Tem que ser um processo onde, para entrar na comunidade Coragem, você precisa da preparação da blindagem emocional, porque aí sim você vai entender a conversa que a gente está tendo lá dentro da comunidade, tá bom? Então, para você que está assistindo a gente, só para você entender o que é a comunidade Coragem. Cíntia, eu só tenho que te agradecer, primeiro por você confiar no processo, por você confiar na blindagem emocional como um dos treinamentos que você fez, e por você continuar na comunidade Coragem, e por você sempre trazer essa energia, essa inspiração para todos nós, e não é apenas para mim não, mas para muita gente da comunidade, muitas pessoas da comunidade Coragem, elas falam, né, da sua energia, né, o quanto você está presente na própria comunidade. Então, quero te agradecer, sucesso com os seus projetos. Coloca aqui para mim, fala para a gente aqui qual o teu Instagram, onde que as pessoas podem te encontrar, para te seguir, para talvez tê-la como mentora. Eu fico feliz, né, de que vocês me sigam e para você ver lá que a vida pode ser leve, né?
eu aprendi isso também. Leve, eu queria muito ter uma vida leve e não conseguia. É @Cíntia, CINTA, HC, tudo junto, que é SOS Vida Plena. Então, e qualquer coisa, né, você pergunta aí que o Gata vai te falar. Ou então entra lá, segue o Gata, que eu estou sempre lá. Quando eu posso, eu assisto as lives agora de manhã, porque eu estou indo às vezes para a academia, aí vou ouvindo, mas cai. Mas, enfim, se dê essa oportunidade, essa chance, se abra e não dê desculpa que não tem dinheiro, que não tem tempo. Não, vai lá e faz, que você vai ver como tua vida vai se transformar. Um beijo no coração, Deus abençoe a todos e gratidão, Gata, você é muito especial na minha vida, tá? Obrigado, Cíntia. Ó, para você que acompanhou aqui esse episódio do Coragem Cast, eu quero que você depois avalie aqui, coloque a sua pergunta, coloque o seu comentário e espera, porque tem muito mais chegando, várias outras histórias inspiradoras como da Cíntia, para que você entenda que sim, é possível você transformar a sua vida e que não é normal você se sentir infeliz, você viver uma vida dependente de remédios. Isso não é normal. Pode até ser comum, mas não é normal. Tá bom? A gente se vê. Um grande abraço. Tchau!